Amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar a aula pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus quem vai acompanhar a aula pelo Instagram. A paz do Senhor Jesus quem vai acompanhar a aula pelo YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet. Hoje tem gente aqui ao vivo no Meet. Tem o Daniel e a Maria comigo. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus quem vai acompanhar a aula pelo áudio. Amém. Amém, gente. Eu dei até uma risada agora. Na aula de sexta-feira eu comecei e não tinha ninguém, né? Parece meio carência minha, mas não é carência, gente. É que eu não sou youtuber, né? Youtuber, esses influenciadores, né? Eles estão acostumados a deixar coisa gravada sem ninguém tá vendo, essas coisas, né? Eu não sou isso, né? Deus me deu um dom para ensinar a palavra de Deus. É como se, sei lá, um pastor tivesse num templo e não tivesse ninguém. Ele tá falando com a parede, né? Ele tá ali pregando pra parede. E é assim que eu me sinto, né? Então, nossa, uma pessoa pra mim já fica super animada, né? Então, glória a Deus. No comecinho, várias vezes, principalmente no início do estudo aqui, várias vezes era só uma pessoa que ficava comigo, sabe? Eu até lembro, às vezes era só a Cida que ficava online comigo, às vezes era só a Paty, a Daiane, às vezes ficava só uma pessoa aqui online comigo, né? E era o suficiente, sabe? Porque pra mim já é lucro, entendeu? Amém. Uma pessoa assim que escute, né, com atenção o que vai ser falado pra mim já é muito lucro. Glória a Deus, amém. E é isso, né? Que eu não sou youtuber, né? Eu não tô acostumada com isso de fazer sem, né, ter esse feedback. Sei lá, o espírito flui diferente, né? É como se eu estivesse falando pra mim mesma, né? Então, caramba, eu já estudei, entendeu? Eu sei o que eu tô falando, né? Então, não flui da mesma forma se eu tô falando pra alguém que tá ouvindo aqui, né? Aí o fluir do Espírito Santo é diferente, né? Quando tá falando já aqui com alguém. Nossa, meu celular tá muito ruim, ele tá mexendo sozinho. O celular do Meet. Pronto, foi. Gente, hoje a gente vai falar sobre Isaías 60. Estamos terminando o livro de Isaías. No capítulo 66 a gente finaliza esse livro e vamos começar aí o livro de Jonas. Glória a Deus, tá acabando. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 60. O capítulo 60 é um capítulo simples, tá? Um capítulo rápido, não é demorado, né? Ele antecede e ele prepara a mensagem que vai vir no próximo capítulo, tá? Qual que é a mensagem do próximo capítulo? A mensagem do capítulo 61 é aquela mensagem em que Cristo entra na sinagoga e ele abre o livro de Isaías e lê. Lembra? Que ele fala... eu vou trocar, né, as cinzas da cabeça de vocês por coroa, né? Eu vou trocar suas vestes de luto por vestes de festa, né? E ele fala isso. E ele então termina essa parte do capítulo 61 do livro de Isaías. Ele se senta na sinagoga e fala assim: hoje está se cumprindo o que está escrito aqui. E pronto, né? É ele. E agora o capítulo 60 vai preparar para esse cenário a gente, tá? Que é lá no Novo Testamento, Jesus leu o capítulo 61. O que é o capítulo 60? A gente lembra que a gente está aqui dentro do contexto histórico, onde estamos no reinado de Ezequias, tá? Faz 10 anos que o Reino Norte foi levado pela Síria, o rei Ezequias está reinando lá no Reino Sul. Já houve a tentativa de invasão a Jerusalém, que não deu certo devido a um milagre de Deus ali, né? E Ezequias ganhou mais 15 anos de vida também devido à misericórdia de Deus por ter ouvido a oração dele, deu mais 15 anos de vida para ele. Dentro desse contexto a gente lembra que Ezequias pecou, né? Começou a haver um orgulho em Ezequias, o coração dele se perverteu ali e ele começou a se achar muito e pecou contra Deus. Dentro desse cenário, a gente lembra que Deus, então, por conta do pecado de Ezequias, por conta da soberba de Ezequias, Deus falou que o reino de Judá seria levado cativo para a Babilônia. E os descendentes de Ezequias que morassem dentro do palácio na Babilônia seriam castrados, seriam feitos eunucos, tá? Então, dentro desse cenário, a gente está agora quando surge, então, a partir do capítulo 40, a mensagem de Isaías
para gerações futuras. Então Isaías agora não está falando mais com o povo da época dele. Isaías começa a pregar para o povo na época de Daniel, tá? Na época de Esdras ali, o povo que volta depois para Jerusalém, né? Na época de Zorobabel, tá? Ele começa a pregar para esse povo, né? Muito à frente da época dele, 180 anos depois da época dele. Ele prega para esse povo, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus então vem falando com esse povo que está lá na Babilônia, né, para que a fé desse povo não seja, né, apagada, mas que esse povo permaneça firme na fé deles, porque há uma promessa sobre eles e Deus vai resgatar esse povo lá, porque há uma promessa viva que tem que ser cumprida sobre a casa de Davi, que é a vinda do Messias. Então, Deus vem avisando isso a partir do capítulo 40, para que esse povo não se esqueça, não se volte aos deuses da Babilônia, mas que eles se voltem ao Deus deles. Então, a gente lembra que Deus começa, então, a provar que ele é Deus, né? Então, Deus chama os deuses pagãos também para julgamento e Deus começa a dar vários argumentos para provar que ele é Deus. E, ao mesmo tempo em que ele prova que ele é Deus, a gente lembra que Deus vai falar, e vocês, deuses pagãos? Qual que é a justificativa de vocês? Qual o argumento de vocês para vocês dizerem que vocês são deuses, né? E então a gente lembra que Deus ironicamente até fala, vocês não falam nada, não ouvem nada, né? Vocês não são nada. Então, ainda não entendendo, o povo ainda cego, sem perceber que isso é o suficiente para entender que só há um Deus. Só tem um Deus que é o Todo-Poderoso, não existe outro. O povo ainda continuava adorando ali os ídolos. E então, dentro desse contexto, Deus fala, tá bom, então faz o seguinte, chama essas pessoas que adoram esses ídolos para vir, então, argumentar por eles, vir provar para mim que eles são deuses. Então, eu vou respeitar eles como deuses. E esses que argumentavam não conseguiam argumentar, não conseguiam provar que eles são deuses, porque não são, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus fala que essas pessoas realmente não conseguiam provar nunca, porque elas se tornaram assim como os ídolos que elas adoravam, cegas, sem compreensão alguma de nada, sem entendimento de nada, né? Totalmente sem ouvidos para ouvir a verdade, né? Sem olhos para enxergar o que é óbvio, e elas se tornaram assim. Dentro desse contexto, a gente lembra então que Deus ainda vem reforçando que ele é Deus. Então Deus vem falando, eu vou provar ainda mais que eu sou Deus, para que vocês não se esqueçam de mim e assim eu possa cumprir a palavra que eu um dia disse, de que da casa de Davi viria um Messias, né? Imagina, esse povo todo lá na Babilônia e Deus tem que cumprir essa palavra que ele falou, que da casa de Davi vai vir o Messias. Então esse povo, né, tem que ter um remanescente aí fiel, né? E é essa questão, a gente lembra que o livro de Isaías vem falando sobre isso. Sempre haverá um remanescente fiel. Deus não deixaria que não houvesse esse remanescente fiel, porque se fazia necessário que ele cumprisse a palavra que ele disse. E ele falou que da casa de Davi viria aquele que salvaria todos os povos, não só o povo de Israel, mas todos os povos. E isso era necessário se cumprir, né? Então Deus, de certa forma, sustenta ali um remanescente fiel ali, para que se cumpra o que ele disse, né? Para que a promessa dele se cumpra. Então a gente lembra que dentro desse contexto, tá? Deus começa a falar então ali sobre a restauração de Jerusalém, a restauração ali, né, da cidade de Sião, da cidade santa. Então Deus fala que sobre Ciro, a gente lembra, né? Deus até fala sobre nomes, detalhes, né? Para que fica ainda mais claro que ele é Deus, né? Então Deus fala, eu vou falar com detalhes agora para vocês verem que eu sou Deus. Vou falar sobre coisas que eu não falei antes para vocês verem que eu sou Deus, que eu tô falando sobre coisas novas. E eu vou falar sobre coisas que olhando parecem impossíveis de acontecer, para que vocês não digam que eu chutei. Eu tô olhando e parece que vai acontecer isso, então eu vou chutar que vai acontecer. Não. Então eu vou falar sobre coisas que olhando agora jamais aconteceriam, para que quando aconteça vocês vejam que eu sou Deus. E dentro desse contexto a gente lembra que Deus vem falando sobre a restauração de Jerusalém. Então Deus fala que esse povo voltará da Babilônia para Jerusalém e reconstruirá a cidade, reconstruirá os muros, tá? Reconstruirá ali o templo, a gente lembra, né? Então realmente eles voltam, a gente lembra que eles vão voltar, eles vão reconstruir, né? Só que ela não será tão bela como era antes. O templo já não é tão bonito como era na época de Salomão, a cidade não será tão
bela como era nas belezas dela ali no Templo de Salomão, né? Então ela já não é mais, né, essa coisa toda, tá? Então, dentro desse contexto, agora, né, que o povo volta lá para Jerusalém, a gente lembra que tá um povo bem desanimado que voltou lá para Jerusalém, né? Deus lança uma promessa para o povo de que a gente lembra que quando eles voltam lá para Jerusalém, volta um caos. A economia está num caos, está todo mundo ali, né, desesperado por conta da economia, por conta da cidade que é só ruínas. Ninguém quer viajar para conhecer Jerusalém. Jerusalém é só ruínas. Então era uma cidade que estava com a economia furada. Então, dentro desse contexto, o povo fica super desesperado, desanimado. A gente lembra que eles deixam de cumprir os sábados ali, né? O dia de sábado, que era o dia de descanso ao Senhor, né? Deles descansarem, pensarem em Deus e descansarem em Deus ali, né? Eles começam a trabalhar, a gente lembra, né? E dentro desse desespero, eles começam a praticar coisas abomináveis a Deus, eles começam a roubar, eles começam a mentir para ganhar dinheiro, né? E fica dentro desse contexto todo. Então parece, né, que a justiça já não existe mais, né? Parece que Deus dormiu, né? Deus não tem mais poder, o poder de Deus encurtou. Dentro desse contexto agora, desse cenário, Deus fala: não, meu poder não encurtou, eu ainda tenho poder e eu ainda vou salvar vocês, mas não é chegada a hora ainda. Quando eu vier com a salvação, vai ser uma vez só. É isso que Deus fala. Quando eu vier para salvar vocês, vai ser de uma vez só. Então, quando eu estabelecer o meu reino, será um reino de justiça. Nunca mais vocês vão ter injustiças. E vocês vão ser recompensados. Então permaneçam fiéis aí. Mesmo que esteja tudo difícil. Mesmo que a vida esteja ruim. Mesmo que a economia esteja ruim. Você esteja passando uma certa necessidade. Permaneça fiel. Porque vai valer a pena. Eu vou recompensar vocês depois, né? E Deus começa então a vir com essa promessa aí de novo. A gente lembra que Deus já havia falado sobre um servo sofredor que salvaria todo mundo. E agora ele continua nessa perspectiva. Então, agora no capítulo 60, Deus fala para Jerusalém. Deus fala para a cidade que está ali abandonada, né? Então, no capítulo 59, no capítulo 58, no capítulo 56, a gente lembra que Deus havia falado com aquele povo, né? O povo que voltou para Jerusalém, e voltou um povo rebelde, né? Voltou um povo ali praticando coisas abomináveis, voltou um povo ali, né, que estava descumprindo a lei de Deus, a ordem de Deus, né? Então voltou a paz, Dorinha. Voltou um povo dentro desse cenário. Então no capítulo 56, 57, 58 e 59, Deus vem chamando a atenção desse povo que retornou para Jerusalém, que Deus os resgatou, mas é para eles ficarem em obediência, né? Para eles fazerem cada um que eles quiserem ali, seguindo a Babilônia, né? Então agora no capítulo 60, Deus faz uma promessa para Jerusalém. Deus fala para a cidade, a gente lembra que ele já havia feito essa promessa antes, ele vem agora reforçar essa promessa, né? Era uma promessa que parecia impossível. Imagina o povo lendo isso, né? Isaías 60. O povo está lá dentro de uma cidade que ainda é ruínas, por mais que o tempo tenha passado, eles não conseguiram ainda limpar totalmente a cidade. Eles não conseguiram ainda devolver, né, a majestade que aquela cidade tinha no tempo de Salomão, no tempo dos reis. Não conseguiram ainda, né? Eles ainda estão cuidando dos destroços ali que está em Jerusalém. E dentro desse cenário, para ajudar, para piorar ainda mais a situação, eles se corromperam. Né? O irmão não ajuda o irmão, gente passando fome não sendo ajudada. Então, nas ruas de Jerusalém, imagine o cenário de pessoas, gente, sem ter um lugar para morar, dormindo no meio dos escombros ali, né? Totalmente suja, sem comida, passando mal, né? E é esse cenário que se encontrava em Jerusalém, pelo jeito que fala aqui, tá? Então, dentro desse cenário, poucos tinham muito e roubavam ali do povo, e muita gente necessitada. Então, tinham pessoas em condições de rua e ninguém ajudava essas pessoas. E dentro desse cenário, então, Deus agora faz uma promessa para a terra que ele escolheu. Ele não vai falar agora com o povo no capítulo 60, ele vai falar com a terra. Então ele diz agora para Jerusalém: ó Jerusalém, coitada de você, eu te escolhi para ser minha. Eu escolhi você para que fosse a cidade santa. Você foi escolhida.
Então você é diferente, você é separada. E eu nunca mais vou deixar você ser humilhada dessa forma. Eu nunca mais vou deixar você ser abatida da forma como você está sendo agora. Eu prometo, Jerusalém, que eu vou te exaltar. Eu prometo que eu vou te reconstruir de uma forma totalmente espetacular. Eu prometo que hoje, essa Jerusalém que é só destroços, essa Jerusalém que é totalmente infame, né? Que se encontra assim, né? Esse cenário caótico de economia, né? Pessoas com tanto e pessoas sem nada. Nunca mais eu vou deixar você nesse estado, né? Imagina, gente, tinham lugares ali provavelmente que tinham cheiro, né? De urina, tinha cheiro ali, né? E Deus falou, nunca mais eu vou deixar você nesse estado, porque eu te escolhi. Então eu prometo, Jerusalém, que eu vou te construir de novo. Eu vou te refazer. Mas quando eu te refizer, eu vou te refizer com a glória que você merece ter. Eu vou te refazer com ruas de ouro. Eu vou te refazer com muralhas e muros de pedras preciosas. Eu vou te refazer com a luz da minha glória. Eu vou resplandecer sobre você, né? E agora no capítulo 60, Deus começa a falar isso, tá? Essa promessa vinda para a Terra Santa. A paz, Veronise, seja bem-vinda. Essa promessa sobre a Terra Santa, né? Essa promessa sobre a terra que ele escolheu, tá? Só que aqui no capítulo 60 a gente vai ver que é falado aqui sobre a nova Jerusalém, porque ele diz sobre a destruição dessa terra, tá? Então eu vou lembrar vocês um pouquinho o cenário do Apocalipse, tá? Então a gente vai entender o que vai acontecer aí com a segunda volta de Cristo, né? Pra gente entender, compreender esse cenário aí do Apocalipse, pra gente entender o capítulo 60, tá bom? Amém. Veronise, seja muito bem-vinda, tá bom? Eu acho que é a sua primeira aula conosco. Amém, a paz do Senhor Jesus. Eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como é que funciona, tá bom? A gente está no nosso 19º livro de estudo. O nosso 19º de livro de estudo é o livro de Isaías. O livro 20º que a gente vai terminar é o livro de Jonas, tá? O nosso estudo, ele não segue a sequência impressa da Bíblia, mas sim a sequência de acontecimentos históricos, tá bom? Porque a Bíblia ela é separada por estilo literário. Então, os livros do Pentateuco ficam juntos, os livros históricos ficam juntos, os livros proféticos ficam juntos, os poéticos, né? E é uma bagunça porque a ordem histórica está totalmente pervertida nessa distribuição por estilo literário. Então, considerando isso, o nosso estudo ele segue a sequência histórica de acontecimento para a gente entender mais fácil, né? O que o profeta diz e a época que ele estava vivendo, tá bom? Então seja muito bem-vinda. Mais uma vez te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como funciona, tá? Durante a aula eu peço, por favor, para que coloque o microfone no mudo. Amém. Só para eu não perder o raciocínio, tá bom? Aqui. Depois que a aula terminar, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida. Aí todo mundo fala amém, tá bom? Tira todas as dúvidas. Glória a Deus. Obrigada, viu, Veronice, por ter fechado o áudio. Obrigada, amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá? Veronice, pra gente começar a aula, a gente sempre põe um louvor, que eu já pus, tá? Depois do louvor a gente faz uma oração e então a gente estuda o capítulo do dia. Eu sempre faço um resumão do que a gente está estudando para a gente compreender o capítulo de hoje, né? Eu faço um apanhado sobre tudo e às vezes até um resumão para a gente compreender o capítulo de hoje. Eu já fiz. Então agora eu vou fazer a oração e começar a leitura e a explicação de versículo por versículo, tá bom? Então, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Amém. Obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, da Tua santa palavra, Pai. Amém. Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores. O Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado. O desejar já é pecado, Pai. E por isso nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, Deus. Nós buscamos, meu Deus, a Tua face, a Tua presença. Nós buscamos fazer o bem, Senhor. Assim como Paulo diz, o bem que nós queremos fazer, meu Deus, nós acabamos não fazendo e praticamos o mal. Então nos ajuda, Senhor, porque ainda estamos muito longe de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser.
Meu Deus, nos ajuda, nos limpa da nossa imundície, nos lava, nos purifica, nos santifica, Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a tua palavra, nos ensina a tua verdade, Senhor. Nos torna conhecedores dela, Pai. Porque se conhecermos verdadeiramente, Pai, o teu evangelho, nós não nos desviaremos dele, mas seguiremos em obediência, Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós, obediência, Pai. Então nos ensina a obediência. Nos dê um novo coração, Pai, um coração como o teu. Nos dê uma nova mente, Pai, nos transforma, Senhor, amém. Que a tua glória venha resplandecer em nós e em nossas vidas. Que todos ao nosso redor possam ver, meu Deus, que o Senhor é conosco, meu Deus. O Deus maravilhoso que nós servimos, Senhor. Que sejamos um testemunho vivo do teu poder, Senhor. Amém. Que o Senhor faça ainda hoje mais uma vez os seus milagres, Senhor, porque nós reconhecemos que o teu poder continua o mesmo, Senhor. O Senhor é um Deus que tudo pode. Então, Deus, em nome de Jesus, sonda as nossas almas e conceda os desejos do nosso coração, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor valoriza a oração do teu filho. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, não brinca com os nossos sonhos, não brinca com as nossas orações. Mas o Senhor disse que jamais daria pedra a um filho que lhe pede pão. O Senhor um dia disse que bastava pedir, que lhe seria dado, Pai. Então, amém. Em nome de Jesus, Senhor. Desde que tudo que nós pedíssemos, meu Deus, estivesse em acordo com a tua palavra, em obediência, meu Deus. O Senhor disse que o Senhor cumpriria. O Senhor é aquele, meu Deus, que desvenda a nossa alma, que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. O Senhor é aquele, meu Deus, que sabe quantos fios nós temos na nossa cabeça. O Senhor é aquele que nos conhece nos detalhes. O Senhor é aquele que sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a boca. O Senhor é aquele, meu Deus, que consegue desvendar até mesmo os nossos gemidos. O Senhor é aquele, meu Deus, que sabe decifrar as nossas lágrimas. Então, Senhor, Pai, em nome de Jesus, às vezes não sabemos falar em palavras, Senhor, tudo aquilo que necessitamos e precisamos. Às vezes nos faltam palavras, Deus. Às vezes nossas orações são só lágrimas, são só gemidos, Deus. Mas a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. A tua oração diz que basta clamar a ti, que o Senhor nos ouvirá e nos atenderá. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, escuta cada uma das nossas orações neste momento. Cada uma dessas orações que nós fizemos, meu Deus, a ti. Escuta, Deus, em nome de Jesus e pela tua grande misericórdia, graça, benignidade. Que o Senhor, meu Deus, nos dê a alegria de atender os nossos pedidos, Senhor. Amém. Amém, Deus. Senhor Jesus, o Senhor um dia disse que intercederia por nós junto ao Pai. O Senhor um dia disse, Senhor Jesus, que tudo aquilo que pedíssemos em seu nome, o Senhor nos daria, para que através do seu nome, Deus fosse glorificado. Então, Senhor Jesus, nós pedimos, interceda por nós junto ao Pai. Porque às vezes nós oramos, Senhor Jesus, mas parece que o céu está de bronze. Às vezes parece que o Pai não quer nos ouvir, que o Pai não nos responde, que nada muda. Mas, Senhor Jesus, o Senhor veio nessa terra e o Senhor sentiu as angústias que nós sentimos. O Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor sabe o que é ser alguém de dores. Então, Senhor Jesus, tem compaixão de nós e interceda por nós junto ao Pai, para que o Pai, em sua infinita misericórdia e graça, nos conceda os desejos das nossas almas. Oh Deus, alivia o nosso fardo. Nos guia nessa jornada, Deus. Amém. Oh Deus, que o Senhor, Pai, nos ensine a contar os nossos dias. Que os dias de alegria sejam muito maiores, Deus, em nome de Jesus.
que venhamos, meu Deus, a enxergar, meu Deus, a tua luz. Que todas essas cinzas e essas trevas vão embora e a tua luz resplandeça, Pai. Amém. Nos guie, Deus. Nos conduza com mansidão. Nos leva pelas tuas águas tranquilas, Deus. Nos guie falando com mansidão aos nossos ouvidos, Pai. Palavras amorosas. Que a tua benignidade seja sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, estique a tua paciência para conosco. Não se revolte conosco, Deus. Afasta de nós a tua ira e se compadeça de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque estamos aqui de coração aberto, meu Deus, e tudo o que queremos neste mundo é a tua presença. Então nos guie de mão dada, Deus. Venha conosco nessa caminhada. Nos mostre o caminho. Porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Ainda que venhamos a andar, meu Deus, no vale da sombra da morte, contigo estaremos seguros. Porque o Senhor é quem nos protege. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos socorre sempre quando clamamos a Ti pedindo socorro. E glória a Ti por isso. Porque não é porque merecemos, Senhor, porque nós nada merecemos, Pai. Nós éramos Seus inimigos, mas ainda assim o Seu amor nos alcançou. Quanto mais agora que nós somos Seus filhos. Quanto mais agora que nós somos Seus amigos. Nos ajuda, Deus. Amém. Que venhamos a experimentar a Tua benignidade, porque os dias têm sido difíceis, Deus. Transforma as nossas vidas. Muda o nosso cântico, Deus, de tristeza para um cântico de alegria. Muda as nossas vestes de luto para uma veste de festa, Deus. Transforma as nossas vidas, Senhor. Mostra o Teu poder através de nós, através do nosso testemunho e nas nossas vidas. Faz ainda hoje o Seu milagre, Deus, para que todos possam ver que há Deus em nossas vidas, assim como Elias um dia disse, para que todos pudessem ver que há Deus em Israel. Que assim seja, Deus. Que todos possam testemunhar e ver que há Deus em nossas vidas, que nós Te servimos, Deus. Nos ensina a sermos agradáveis a Ti. Nos ensina a sermos agradáveis ao Teu paladar. Nos transforma conforme a Tua vontade. Porque nós entregamos o domínio das nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor é o nosso governador. E somente a Ti entregamos esse poder. Se um dia fizemos alguma aliança com Satanás e com o mundo dele, ainda que involuntária, nós renunciamos a essa aliança neste momento. E declaramos que só queremos ter parte contigo, Deus. Nós servimos apenas a um Senhor. E é o Senhor, Deus. Então vem e toma posse do que é Teu. Nos encha com Teu Santo Espírito e nos faça transbordar da Tua glória e do Teu brilho. Que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão. Que venhamos a ser Cristo nessa terra. Que venhamos a ensinar sobre Cristo, sendo Cristo na vida dos outros. Que venhamos a praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Oh Deus, nos conceda da Tua sabedoria. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que orar a Ti pedindo sabedoria, a essa pessoa a sabedoria lhe será dada. Então, Deus, em o nome de Jesus, nós pedimos, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para aprender a Tua palavra, para ouvir a Tua verdade, entendê-la, compreendê-la. Nos dê sabedoria para praticar, meu Deus, a Tua verdade. Nos dê sabedoria, Senhor, para sermos Cristo nessa terra. Nos dê sabedoria para ensinarmos tudo aquilo que estamos aprendendo, meu Deus. Nos dê sabedoria para discernirmos a Tua voz. Para que não venhamos a ser enganados por esses lobos vorazes que estão no meio da Tua igreja.
para que não venhamos a ser enganados, Deus, pelos lobos que estão querendo devorar as tuas ovelhas. Que não venhamos a ser enganados, meu Deus, pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que não venhamos a ser enganados, mas que venhamos a ser libertos pela tua palavra, genuína e verdadeira. Então nos ensina sobre ela, Pai, porque é por isso que estamos aqui. Oh Deus, perdoa todas as vezes, Senhor, que nos cansamos de ouvir a tua voz. Perdoa todas as vezes que tivemos pressa ao te ouvir. Nós não sabíamos, meu Deus, o que fazíamos. Nos perdoa. Todas as vezes que nos entediamos quando ouvimos a tua palavra. Quando olhávamos no relógio e queríamos que a tua palavra fosse falada logo, fosse resumida. Nos perdoa, Deus. Que venhamos a ter a sede que Davi tinha. Esse homem era sedento pela tua palavra. Esse homem, ele tinha apenas 5 livros para ler. Esse homem tinha apenas o Pentateuco para ler. Mas ainda assim ele escreveu o Salmo 119. E ele disse que não havia nada que desse prazer maior à alma dele do que a tua palavra. Com 5 livros para ler, esse homem disse que não havia palavra mais bela. Esse homem disse que a tua palavra era a luz para os caminhos dele. Era lâmpada para os pés dele. Esse homem disse que a tua palavra lhe trazia vida. Esse homem disse o quão graciosa que é essa palavra, que ele não conseguia ficar distante dela e queria ouvi-la a todo instante, a todo momento. E ele ansiava pelo outro dia em que ele acordaria e leria de novo. Que venhamos a ser como Davi. Que não venhamos a cansar de ouvir a tua voz, de ler a tua palavra, de buscar entendimento sobre ti, de buscar te conhecer mais através da tua palavra. Oh Deus, que venhamos a ser como aquelas pessoas que ouviam Paulo pregar. Porque a tua palavra diz que Paulo pregava por mais de 6 horas. As pessoas estavam tão ansiosas em ouvir o que Paulo tinha para dizer a teu respeito, Deus, que as pessoas levavam comida para não perder nenhum momento, para que a fome não roubasse deles a atenção. A tua palavra diz que eles ficavam até sentados nas janelas para que o vento soprasse sobre eles e eles não dormissem, porque eles não queriam perder nenhum momento. Queriam conhecer cada vez mais a ti, profundamente. Que venhamos a ter essa sede. Deus, a tua palavra diz que a mesma disposição que tínhamos para o mundo, nós devemos ter para ti. Que venhamos a compreender isso. Que a mesma disposição que nós temos para maratonar séries na TV, nós temos que ter para maratonar a tua palavra. Amém, Deus. Senhor, que venhamos a ser como Moisés. Esse homem era insaciável de ti. Esse homem falava contigo através do véu. Esse homem ouvia sua voz claramente. Esse homem, ele era o único que podia entrar no templo sem ser descendente de Arão. Esse homem. Esse homem, ele era insaciável. Porque ainda assim, esse homem desejou mais de ti. E ele quis contemplar a tua glória por completo. E nesse momento o Senhor disse que não apresentaria a tua glória por completo para ele, porque senão o aniquilaria. Porque ele não suportaria a sua glória completa, Deus. Mas o Senhor disse a Moisés, eu vou deixar você me ver indo embora. Você vai me ver de costas indo embora. E esse homem viu o Senhor indo embora de costas. Esse homem amava tanto a Deus, que ele falou, Senhor, se o Senhor não vier conosco, eu abro mão da minha promessa, mas eu não abro mão de ti. Senhor, Moisés disse, eu abro mão do meu maior sonho.
porque tudo que eu quero é contemplar a tua face. Que venhamos a ser assim, Deus, como Davi, como Moisés, como Paulo, que pregava incansavelmente por horas e horas e horas. E despertava naquele povo aquela sede tremenda, que ninguém queria deixar de ouvir nada. Ai, Deus, amém. Nos usa, Senhor, para o teu reino, porque não há prazer maior do que sermos usados por ti. Nos usa, Deus, porque o Senhor é especialista em usar o nada, e nós reconhecemos que não somos nada, mas o Senhor é aquele que capacita. O Senhor é aquele que do nada faz a luz, faz o mundo, faz tudo. Amém. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal, que nenhum mal nos alcance, nenhum mal nos atinja, que seta alguma de Satanás nos engane. Amém. Que o teu exército seja ao nosso favor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos acerca de nós, para que nos protejam e nos livrem de todo o mal. Amém. Que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que o Senhor continue nos dando o pão de cada dia. E que a tua vontade seja feita nessa terra, em nossas vidas, como já é cumprida nos céus. Porque teu é o governo dos céus, do mundo e das nossas vidas, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Gente, deixa eu apertar aqui que deu uma desligada aqui no meu... Ai, peraí que tá acabando a bateria. Gente, eu vou pegar um carregador de um celular aqui porque tá acabando a bateria. Eu já volto. Peraí só um instante. Amém, deu certo, glória a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre Isaías 60, né? Eu já dei o contexto, né? Antes da oração, a gente lembrou em qual contexto da história a gente tá? Então no capítulo 60, Isaías vai falar sobre a nova Jerusalém. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Apocalipse hoje. Vamos lembrar um pouquinho como é que vai ser feito, como é que vai acontecer, né? Segundo a Bíblia, né? O que vai acontecer, né? Qual é a ordem, Jesus volta, o que vai acontecer, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então no capítulo 60, fala sobre a Nova Jerusalém, e no capítulo 61, que extraordinário, que a gente vai estudar amanhã, é aquele capítulo, né, que Jesus lê na sinagoga, né? Então Jesus lê na sinagoga, Jesus senta e fala, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Glória a Deus, amém. Então, amém. A gente vai falar agora sobre o capítulo 60 do livro de Isaías. Diz assim: põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória de Deus raia sobre ti. A gente lembra que o capítulo 60 é para Jerusalém. Não é para o povo, é para a cidade mesmo, tá? Para a terra, para a cidade. Então, no capítulo 60, Deus está falando com a cidade de Jerusalém, com a terra. Vamos lembrar como é que está o contexto da cidade aqui, né? Para essa profecia que Isaías está lançando para 170 e poucos anos depois. Jerusalém era ruína, né? Era destroços. Mesmo que ela esteja sendo reconstruída, leva tempo, né? Até limpar tudo, organizar tudo. Uma cidade inteira que era só pedra, só ruína, né? Tudo foi quebrado, templo, muralha, casas, tudo. Então levava um tempinho aí, né? Para arrumar tudo isso. Então aqui no versículo 1, ele está falando para Jerusalém. Põe-te em pé, Jerusalém. Né? Eu pus Jerusalém aqui em negrito, mas é que ele está falando sobre Jerusalém, tá? Só que na Bíblia não está escrito assim, está escrito põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória de Deus raia sobre ti. Então ele está falando põe-te de pé quem? Jerusalém.
Então, Jerusalém, se anima. É como se fosse para uma pessoa que estivesse falando, mas ele está falando com a cidade, com o local que ele escolheu, que é Jerusalém. Então, Deus está falando, se anima, Jerusalém, resplandece, porque a tua luz é chegada, a glória de Deus raia sobre ti. O seu tempo está chegando, você vai ser exaltado. Não se desanima não, porque agora você é só pedras, porque a tua hora está chegando. É nesse sentido que ele está falando aqui. Aí no versículo 2 diz, com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Deus, e a sua glória aparece sobre você. De fato, não fica desanimada não, Jerusalém, porque as trevas estão cobrindo toda a terra. E a escuridão está envolvendo todas as nações. Mas é sobre você que Deus vai se levantar. A glória de Deus vai aparecer em você. Não é em outro lugar. Aqui Deus está falando sobre Jesus. Porque no capítulo 61, Jesus vai falar que é Ele. Né? Porque no capítulo 61 fala que eis que chegará aquela pessoa, né, que trocará nossas vestes de luto por vestes de festa. Trocará as nossas cinzas na cabeça por uma coroa. O nosso cântico de tristeza por um cântico de alegria. E é Jesus. E quando Jesus lê isso, ele fala, se cumpriu hoje o que está escrito aqui. Porque é ele chegou, eu cheguei, eu tô aqui, né? É isso que Jesus está falando. E aqui está falando sobre ele, tá? Então a gente lembra do contexto para a gente visualizar o que o profeta está querendo falar aqui, tá? Não é para a época dele, a gente lembra. Na época dele, Jerusalém estava de boa, né? Mas ele está pregando para um povo de 170 e poucos anos depois. Para aquele povo que estava lá no cativeiro babilônico e depois voltou para Jerusalém. Então, quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém era só ruína, né? Então, o povo fica desanimado de ver aquela terra daquele jeito, né? Ninguém desejava ficar lá. Tanto que a gente lembra, eu falei para vocês já, né? Quando sai o decreto para o povo ir lá e reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir primeiro o templo, né? E depois reconstruir a muralha, a cidade, tudo. Quando sai essa autorização, muita gente não quer voltar. Porque o povo já estava estabelecido lá na Pérsia, né? Primeiro era na Babilônia, depois eles vão para a capital ali da Pérsia, né? Onde vai rolar a história da Esther ali, a gente vai ver. E eles estão ali já estabelecidos, né? Então ali eles estão numa casa já construída, né? Numa cidade com a economia já rentável. Eles estão numa situação cômoda. Então surge um decreto autorizando eles a voltar para a terra deles. Só que o problema é que a terra deles está destruída. A terra deles é só pedras, né? São só destroços. E muita gente não quer voltar. Muita gente fala, não, vou continuar na Pérsia. Eu vou voltar para Jerusalém. Lá eu vou ter que voltar para lá para limpar o território, para depois construir uma casa, para depois ralar para caramba para tentar levantar por causa da economia que está falida, eu vou ficar aqui mesmo. Então eles não vão, lembra? Então ela foi desprezada. Jerusalém foi desprezada, né? Jerusalém era desprezada pelos outros e até por eles mesmos, que eles não queriam voltar. Eles falaram, não vou voltar não, vou ficar aqui. E Jerusalém foi desprezada, tá? Então era esse o cenário de Jerusalém. Ninguém queria voltar. Então, a gente lembra que nesse contexto que vai o primeiro pessoal lá e volta com Zorobabel, né? E vai construir lá o templo e não constroem, né? Por isso que a Ageu vem chamar a atenção de todo mundo que eles não querem construir o templo e começam a construir suas casas. Então, dentro desse contexto aí que o povo foi e ninguém tá querendo resolver nada lá, acontece a história de Esther, né? Então, aquele povo que não queria voltar para Jerusalém ficou ali na Pérsia, não queria voltar. Acontece a história de Esther, então há a perseguição deles aí. Depois da perseguição eles voltam. Não, então deixa eu voltar, né? Depois do que aconteceu, eles voltam. Mas quando eles voltam, ainda é ruínas, né? Não foi totalmente arrumada. A muralha demora tempo para arrumar, né? Não é assim, um negócio de um dia para o outro, né? Demora. E então eles voltam ali, mas num desânimo
eles ficam ali, tanto que os próximos profetas, né, chamam muita atenção com relação a isso, né? Então eles voltam ali num desânimo, né, naquela coisa, né, que eles acostumaram com a Babilônia, acostumaram ali com a Pérsia, né? Então, Jerusalém era um cenário de tristeza, né? Uma cidade que foi tão bela, uma cidade que teve um templo erguido tão lindo como o Templo de Salomão, né? Então, uau, era uma cidade tão extraordinária. Agora tem um templo menorzinho, que eles não têm mais dinheiro para construir um templo como Salomão, então só um templozinho simples e tal, né? Então a gente lembra que a Geu ainda chega e fala, gente, a glória da segunda casa é maior, não fiquem desanimados, porque nessa casa pisará Jesus. Jesus não vai pisar no Templo de Salomão. Jesus vai pisar nessa casa, nessa casinha aqui simples que está sendo construída, né? Então, dentro desse contexto de uma Jerusalém coitadinha, né? De uma Jerusalém ali arruinada, é que Deus vem lançando essa promessa sobre Jerusalém. Ó, não se desanima não. Se levanta que eu ainda vou mostrar a tua glória. Eu ainda vou mostrar a tua majestade. E você vai ver que, na verdade, o resto da terra é que está em trevas, não é você. O resto das nações que estão em escuridão, não é você, Jerusalém. Porque é sobre você que eu escolhi me levantar. É sobre você que eu decidi manifestar minha glória. Aqui está falando sobre Jesus. É de você. É em você, né? E Jesus nasce lá, né? A gente lembra, né? Maria e José eram lá, né? De Nazaré, mas na hora de nascer, Jesus nasceu em Belém, né? Nasceu ali mesmo, na tribo de Judá, no reino de Judá, né? E é em você que eu vou manifestar minha glória, Jerusalém, né? Eu vou manifestar aí em você, né? Quem vai se sentar aí no trono é o próprio Deus, né? Jesus, quando vier, né? E ela tá falando sobre isso, né? Não se desanima, não. Então, aqui no versículo 3, começa a mostrar um cenário que já houve a salvação, tá? Então, no versículo 1, versículo 2, não tá falando sobre a Jerusalém de agora, nem sobre a Jerusalém depois da Babilônia, mas está falando sobre a Jerusalém quando Jesus vier. Porque começa a mostrar um cenário onde os povos de todos os mundos vão até ela. E vão felizes da vida, os gentios, todo mundo vai para habitar nela feliz da vida. E qual cenário que é esse? É o cenário do reino de Jesus, tá? Então é dentro desse cenário agora. Jerusalém ainda vai ser muito exaltada, não fica triste não, né? Que você ainda vai ser muito exaltada porque o rei vai sentar aí. Porque a gente lembra, né? Há uma promessa de Deus de que Jesus vai sentar no trono de Davi. E Jesus ainda não sentou no trono de Davi. E onde que é o trono de Davi? Em Jerusalém, onde os reis de Judá sentavam, em Jerusalém. Então ele precisa sentar lá e reinar lá, porque ele precisa cumprir a promessa de Deus de que ele reinaria sobre o trono de Davi. Né? E o trono de Davi é neste mundo, então ele vai reinar aqui, ele tem que reinar aqui. E aí está dizendo aqui, né, que vai manifestar a glória ali em Jerusalém, porque ele vai estar sentado lá, o próprio Deus vai estar sentado lá, né? O Filho de Deus vai estar sentado ali. Então no versículo 2 diz, com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Deus, e a sua glória aparece sobre ti. Então no versículo 3 diz, as nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. As nações caminharão na tua luz, seguirão a tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Então está dizendo que ela vai ser como um farol, e as pessoas vão rumo a ela. Hoje ela era desprezada, lembra que o cenário dela era qual? Era ruínas. Depois ali da invasão, né, Nabucodonosor destrói tudo e até de Davi. Então, a Bíblia diz que vai ser um grande farol lá, né, pra gente saber, pra gente ser guiado por esse farol. Então a gente vai ver aquela enorme luz mostrando que Jesus está lá em Jerusalém. Vai ser um grande farol. E a gente vai sendo guiado por essa luz e vai chegar lá para encontrar Jesus, para ver Jesus, né? Todos os diferentes, e eu vou sair sendo guiada por essa luz, né? E aí está dizendo, Jerusalém, fica triste não, porque agora as nações vão caminhar na tua luz. E os reis no clarão do teu sol nascente.
Você não vai ser mais vergonha. Você não vai ser mais tida como a sofrida. Não. Você vai ser tida como, caramba, que a cidade perfeita, a melhor cidade. Jesus sentado ali no trono. Então, no versículo 4 diz: ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm a ti. Os teus filhos vêm de longe, as tuas filhas são carregadas nos braços. Olha Jerusalém, né? A gente lembra que esse capítulo está falando para a cidade, para Jerusalém. Então Deus está falando: olha Jerusalém, eu digo, levanta os teus olhos e vê, né? Agora as pessoas querem vir te visitar. Agora as pessoas estão querendo vir até você. E olha que eles estão vindo de longe, viu? Jerusalém, eles estão vindo de muito longe para ficar aqui, para entrar nessa cidade. E olha, tem gente até vindo carregado nos braços, tá? O povo tá vindo animado para vir te ver, Jerusalém. Então, no versículo 5 diz: então verás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti. A ti virão os tesouros das nações, né? Então você vai ser muito feliz quando você perceber isso, Jerusalém. Que você não é mais ruínas, né? Que você não é mais tida como uma coitada que ninguém quer ir visitar. Não, pelo contrário. Você vai ver que toda a riqueza da terra vai ser dada a ti. Toda a riqueza de todas as nações vai ser entregue a ti. Você vai ser a cidade mais gloriosa. Você vai ser a cidade mais rica. Não há nenhuma outra como você. Aí sim você vai entender o que eu estou falando, né? É isso que Deus está falando. No versículo 6, uma horda de camelos te inundará, os camelinhos de Midian, de Efa, todos vão vir de Sabá, trazendo ouro, vão vir trazendo incenso, vão proclamar os louvores de Deus, né? Então, nessa época ninguém queria visitar Jerusalém, né? Nem o povo mesmo quis voltar com o decreto. Mas, quando Jesus vier e reinar em Jerusalém, no trono de Davi, todos os povos vão querer ir, de todos os lugares, e não vão sair levando qualquer coisa, vão sair levando os melhores presentes. Vão vir gente de todos os lugares trazendo o melhor para Jesus, para encontrar com Jesus. E vão vir proclamando os louvores de Deus, vão vir cantando para encontrar Jesus. No versículo 7, então diz: todas as ovelhas de Quedar se reunirão em ti, os carneiros de Nabaote estarão a teu serviço, subirão ao meu altar em sacrifício agradável e cobrirei de esplendor a minha casa. Jerusalém vai ser notável. Até os animais vão ficar vindo voluntariamente. Os animais tidos como os mais caros. A gente lembra, gente. Esses animais aqui não era qualquer pessoa que tinha esses animais, não. Era rei, era nobre. Era animal muito caro, né? A gente falou sobre isso quando a gente estudou ali Jacó, né? Quando a gente falou sobre Jacó, né? Abraão, a gente falou sobre isso. A gente pensa, qualquer um tinha camelo. Não, tinha não. Né? Era só quem tinha dinheiro, era só quem era nobre, quem era muito rico, quem era rei, né? Tinha esses animais. Mas agora os próprios animais que eram tidos como, né, coisas só de rei virão até ele e vão se oferecer como sacrifício ali para Deus, né? Reconhecendo que eles são dignos de Deus. Deus Jesus, né? É alguém digno dessa honra. Então cobrirei de esplendor a minha casa. Então Jerusalém vai ser coberta de esplendor. Versículo 8. Quem são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais? Aqui é uma forma poética que ele vai dizer, tá? Aqui ele está usando o termo de nuvens para falar sobre navios, tá? Não é Jesus voltando nas nuvens, não. Tá falando aqui no sentido poético de que o que é isso que vem vindo e está deslizando como se fossem nuvens? Eles estão vindo como se fossem pombas voltando para os seus pombais. O que é isso? São navios. É isso que Isaías está vendo. Nessa visão profética dele aqui, ele está vendo vários navios vindo e para ele é como se fossem ondas, não, como se fossem nuvens no céu, né? As nuvens ficam se mexendo no céu e ele vê ali na água se mexendo como se fossem nuvens, é no sentido poético. Então no versículo 9 ele explica esse cenário que ele está falando no versículo 8 poético e ele explica o que são as nuvens. Então ele diz no versículo 9:
Em mim esperam as ilhas. A gente lembra que quando a Bíblia fala em ilhas, significa gentios, né? Os povos distantes. Então, em Deus esperam os gentios. Os navios de Tarsos vêm à frente, trazendo seus filhos de longe, com a sua prata, com o seu ouro, por causa do nome de Deus, por causa do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Uau! Lembra? Pois ele te glorificou. Tá falando com quem? Glorificou quem? Jerusalém, tá? Então o capítulo 60 está sendo falado para quem? É para quem essa mensagem? Para a terra mesmo, para a cidade de Jerusalém. Então tá falando que ela vai ser glorificada. Ela não vai ser mais envergonhada como ela foi, né? Como ela é envergonhada. Mas nesse dia ela vai ser glorificada. Também há essa promessa para Jerusalém. Eu até falei em uma aula atrás, assim como há essa promessa sobre os salvos, né? De que vai valer a pena todo o nosso sofrimento, vai valer a pena, né? Porque nós receberemos nossa recompensa, né? Nós seremos exaltados, né? Nós exaltados no sentido de que a gente vai contemplar a glória de Deus e vai desfrutar, né, das recompensas, né? E é isso que há essa promessa também sobre Jerusalém. Sobre Jerusalém também há uma recompensa sobre ela, por causa das dores que ela experimenta por ser santa. Assim como há perseguição aos santos de Deus, né, que se tornaram inimigos do mundo por serem de Deus, há essa perseguição também sobre Jerusalém, por ela também ser de Deus, por ela também ter sido escolhida e separada para Deus. Então ela também se tornou inimiga do mundo. Então também há um conflito sobre ela, né? É nesse sentido. Mas da mesma forma que os servos de Deus serão recompensados, Jerusalém também vai ser recompensada. E é isso que está dizendo aqui. Que os gentios esperam em Deus. Os navios vão vindo de longe, vêm de longe os navios vindo para Jerusalém, né? E eles vão trazendo todo o povo de muito longe. E o povo vem com a mão cheia. O povo está trazendo prata, ouro, está trazendo tudo de valioso que eles têm. E eles estão vindo por causa do nome de Deus para Jerusalém. Por causa do Santo de Israel. Porque ele te glorificou, Jerusalém. Versículo 10. Estrangeiros reedificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Pois que se na minha cólera eu te feri, agora na minha graça eu me compadeço de ti. Que lindo. Isso está apontando para a conversão dos gentios. Está dizendo assim, os estrangeiros é que vão construir os muros de Jerusalém. É isso que ele está falando aqui. Ó, cidade, você só ruína, né, hoje. Mas se anima, não fica triste, não. Porque os estrangeiros ainda vão ver o teu valor. Os mesmos estrangeiros... A gente lembra que, na verdade, por quem que foi Jerusalém destruída dessa forma? Por estrangeiros, né? Foram os caldeus ali, né? Os babilônicos ali, os babilônios, né? Ali, os caldeus, né? O Nabucodonosor ali tudo. Ele que destruiu ali Jerusalém. E era um estrangeiro que destruiu, né? Mas aqui ele está falando, não, os estrangeiros vão reconstruir Jerusalém. Os estrangeiros é que vão levantar Jerusalém, os muros de Jerusalém. Isso se cumpre porque o decreto para a reconstrução dos muros sai de um estrangeiro, né? É o rei Ciro, um rei persa, que emite esse decreto, né? Mas quem levanta é o povo judeu, né? Eles não deixam nem os samaritanos mexerem. Os samaritanos vão tentar ajudar, eles vão falar, não quero a ajuda de vocês não, né? Só os judeus vão mexer ali, na hora do trabalho. Mas a ordem veio de um estrangeiro, que é o rei Ciro. Mas isso aponta para além. A gente lembra que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento e aponta para Cristo. O Antigo Testamento inteiro fala de Cristo e aponta para ele, como o próprio Senhor Jesus disse. E aqui, então, significa a conversão dos gentios. Significa aqui que primeiro os gentios vão ser convertidos. Aí está falando, os estrangeiros é que vão reconstruir os teus muros. Então, quem é que vai começar? Os estrangeiros, são os gentios, né? Então, aqui está falando sobre isso. A igreja vai começar a ser construída por onde? Pelos gentios. E realmente é o que acontece, né? A maior parte dos convertidos são os estrangeiros. São poucos judeus convertidos,
né? E realmente a Bíblia diz isso, que os últimos a se converter serão eles, porque é chegada a hora, tá muito perto, né, de Jesus chegar. E é esse o intuito, para que o maior número de gentios sejam salvos também. Então, para que nós sejamos salvos, é que eles, né, não creram de certa forma, mas tudo isso é um plano de Deus, conforme Paulo fala, né? Então, dentro desse contexto é que diz aqui, que os estrangeiros é que vão começar a reerguer os muros de Jerusalém. Então, significa os estrangeiros hoje pela igreja, né? Que foi ali levantada por Cristo. Então, os estrangeiros que começam, né? Os gentios que começam ali a igreja, né? Através de Cristo. E os seus reis te servirão, né? Então, todos os poderosos de todos os lugares, né? Vão se curvar a Jesus. Pois que, aí então aqui, Deus lança uma promessa sobre Jerusalém. Porque assim como na minha ira eu te feri, Jerusalém, assim como na minha ira eu deixei você ser destruída como você foi, Jerusalém, eu também digo que agora na minha graça eu tenho compaixão de ti e vou te reerguer. Então no versículo 11 diz: as tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão, nem de dia e nem de noite, a fim de que se traga a ti a riqueza das nações, e os seus reis sejam conduzidos a ti. Nenhuma cidade dormia de porta aberta. Nenhuma, gente. Todas as cidades chegavam num determinado horário, era obrigado você fechar os portões da cidade. Para que animais não invadissem a cidade, né? Não viesse um leão, algum animal invadisse a cidade e destruísse tudo, né? Os animais. E outra, para que o inimigo não viesse. Então, para que o inimigo não viesse e invadisse a cidade à noite, eles fechavam os portões das cidades, tá? Então, todas as cidades se fechavam os portões. Mas aqui está dizendo que ela não vai fechar o portão. Ela vai viver com o portão aberto. Não tem mais risco. Não tem mais perigo. Não, nenhum animal vai invadir ali e vai matar todo mundo. Não, a Bíblia diz que no reino de Jesus, as crianças de peito brincarão com os leões. As crianças de peito brincarão com as víboras. Não haverá mais perigo de morte. Não vai ter mais. E é nesse sentido que está falando aqui. Os portões vão viver sempre abertos. Quem quiser ir lá, vai lá. Não vai ter problema. E então diz que todas as riquezas de todas as nações serão entregues a Jerusalém. Então Jerusalém vai ser muito exaltada. A cidade que foi tão humilhada, né? A cidade que foi tão destruída. Então, por fim, ela vai ser reconhecida como a cidade mais importante e mais poderosa, ao ponto de todas as outras nações levarem todas as suas riquezas para ela. Então, no versículo 12 diz, né? Com efeito, a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão reduzidas a uma ruína, né? Então, aqueles que não servirem, né? Não forem de Jerusalém, vão morrer, vão perecer. E é isso que a Bíblia diz, né? Então, quem é o povo de Jerusalém? É o povo salvo. O povo que não é de Jerusalém é o povo que não é salvo. Então, eles vão perecer mesmo. Então, aqui diz, sim, essas nações vão ser reduzidas a uma ruína. Então, todos aqueles que não forem de Jerusalém vão ser destruídos, né? Vão ser, na verdade, sofrer a segunda morte, sendo lançados lá no lago de fogo de enxofre com a besta, o falso profeta, né? E Satanás. Versículo 13 diz: a glória do Líbano virá a ti, o zimbro, o plátano e o cipreste, todos juntos, para inundarem de brilho o lugar do teu santuário, e assim glorificarei o lugar em que pisam os meus pés. Uau! Aqui, ó, tá falando assim, olha, você vai receber, Jerusalém, a glória que é dada a qualquer lugar que você possa pensar que é muito majestoso, que todo mundo acha muito chique, muito glorioso, que todo mundo queria nascer, morar lá, né? Você vai receber a glória desse lugar. A glória do Líbano, né? Que todo mundo fala, uau, o Líbano, né? As árvores, a floresta do Líbano e tal. Você vai receber a glória de tudo isso. Então diz, todos juntos, a glória de todos os lugares juntos vão brilhar em você. Para inundarem o debrilho, o lugar do teu santuário, vai brilhar em você. E aqui Deus diz, assim, dessa forma, eu vou glorificar o lugar onde eu piso. Quem vai pisar lá, né? Jesus. Então, o lugar onde ele pisar
é glorificado. Então é isso que ele está falando aqui. E assim glorificarei o lugar em que eu pisar os meus pés. Jesus vai estar lá, né? Então o lugar em que ele pisar os pés dele lá, que ele vai estar reinando lá em Jerusalém, sentado no trono de Davi, vai ser glorificado dessa forma. Porque ele está lá, o rei dos reis. Então no versículo 14 diz: os filhos dos teus opressores se dirigirão a ti humildemente, prostrar-se-ão aos teus pés, todos os que te desprezavam, e te chamarão cidade de Deus, Sião do Santo de Israel. Aqui, né, tá falando sobre a cidade de Jerusalém, mas está apontando para algo que diz lá no livro de Apocalipse, quando é dito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, tá? Então é nesse sentido, porque está dizendo que até os opressores vão se dirigir de forma humilde. Não está dizendo que são ex-opressores que se converteram. Não, eles continuam sendo opressores. Mas eles vão agora ficar com medo e falar de forma humilde. Eles continuam sendo opressores, mas eles vão falar de forma humilde. E eles vão se prostrar aos pés dela, os que a desprezavam. Não porque eles se converteram, mas porque antes eles a desprezavam, agora eles vão se prostrar aos pés dela. E vão chamar então ela de cidade de Deus, Sião do Santo de Israel. Então bate com o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse diz, né, que Deus, antes de fazer o julgamento, né, antes de Jesus julgar, abrir o livro da vida, né, e julgar todo mundo ali, a Bíblia diz, né, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, vai ser dado a todos o entendimento de quem Deus é. Todo mundo vai receber esse entendimento, até o ímpio, até aquele que é o mais ruim de todos, que fala, eu vou lá brincar com Satanás no inferno. Todos vão receber, a Bíblia diz que todos vão receber, né? Porque Deus não vai deixar ninguém ser julgado sem o conhecimento da verdade, porque Deus é justo. Então Deus vai revelar a verdade para todo mundo nessa hora. Então a Bíblia diz que nessa hora já não dá mais para ser salvo. Você está tendo um conhecimento da verdade, porque Deus é justo e ele vai te dar a verdade para você ser condenado por ela. Mas já é tarde demais, não adianta mais você se arrepender. É fácil você se arrepender agora que Deus te mostrou a verdade, né? Então agora que Deus te mostrou tudo, você crê. Não, não vai adiantar mais. Mas a Bíblia diz que eles vão ter entendimento da verdade. Todo mundo vai ter o conhecimento da verdade porque Deus é justo. Então, neste momento, a Bíblia diz que eles reconhecerão a Deus. Eles não vão ser obrigados. Eles vão dobrar os joelhos espontaneamente. Né? Então, você para e pensa, uma pessoa que era ateia, que vivia zombando de Deus, você acha que ela vai dobrar o joelho para Deus, né, espontaneamente? Agora, não. Mas quando a verdade for revelada para ela vai ter entendimento e ela vai ser convencida daquilo. E então ela vai espontaneamente dobrar o joelho dela. Ela vai espontaneamente falar com a boca dela, reconhecendo que Deus, só Deus, não há um outro Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há um outro Deus sem ser o Deus de Israel. Ela vai reconhecer isso com a boca dela, com a própria língua dela, ela vai falar isso. Só que já é tarde demais. Então a Bíblia diz que ela vai ser lançada lá no lago de fogo e de enxofre. E essa é a questão. A pessoa vai para o lago de fogo e de enxofre, só que ela não vai ruim como ela era. Ela não vai do jeito que ela era. Ela vai com conhecimento da verdade. Ela vai sabendo que ela errou. Ela vai falar, caramba, eu não acreditei. Eu devia ter acreditado. Por isso, Jesus, o próprio Senhor Jesus conta aquela parábola. O próprio Senhor Jesus contou aquela parábola do rico e de Lázaro. Né? Então, quando Jesus conta essa parábola, é por causa disso. A Bíblia diz isso, que eles vão ter conhecimento. Quando a gente estuda a parábola do rico e de Lázaro, que Jesus conta, a parábola diz que o rico se converteu lá no inferno. O rico tá lá no lago de fogo e de enxofre, só que agora ele tá crendo. Ele tá crendo tanto que ele virou até um missionário, ele virou até um evangelista. Porque ele fala, ô Abraão, permita que Lázaro volte para convencer a minha família. Para que ele pregue para minha família. Para que minha família creia. Para que eles não venham para cá também. Ele virou até evangelista. Ele não só crê, como agora ele está até querendo evangelizar os outros. E é isso.
É isso. A pessoa, quando for pro lago de fogo de enxofre, ela não vai sem conhecimento da verdade. Ela vai com conhecimento da verdade. E isso é o que é o mais triste, que é o pior, né? Então você vai saber. E você vai falar: caramba, eu devia ter acreditado. Eu devia ter acreditado. Então no versículo 15 diz, né? Em vez de seres abandonada e odiada, sem pessoa que passe pelo meio de ti, farei de ti um eterno motivo de orgulho, um motivo de alegria, de geração em geração. A gente lembra que o cenário de Jerusalém era qual? Ninguém queria morar nela, né? Jerusalém, depois ali do cativeiro babilônico, né, ela continuou no mesmo estado que Nabucodonosor deixou ela ali, era só ruína, e ninguém morava lá. Ninguém queria morar lá. Ninguém queria andar no meio dessa cidade. Não, dava até o desgosto de passear. Eles não queriam passear. Ninguém queria fazer nada ali. Então, aqui Deus diz: nunca mais você vai ser assim. Nunca mais, Jerusalém, você vai ser abandonada. Nunca mais você será odiada. Jerusalém foi tão odiada ali que ela foi queimada várias vezes. Ela foi queimada, ela foi destruída ali por Nabucodonosor e mais pra frente no Império Romano ali também. Ela é queimada, ela é destruída, né? E aí está falando: nunca mais você vai ser abandonada. Nunca mais, Jerusalém, você vai ser odiada. Nunca mais você vai ficar vazia como você está, ao ponto de ninguém querer passar pelo meio de você. Eu vou fazer de você, Jerusalém, Deus diz, um motivo de orgulho. Você vai ser um motivo de alegria ainda, Jerusalém. E vai ser de geração em geração. Versículo 16. Sugarás o leite das nações, amamentar-te-ás das riquezas dos reis, e saberás que sou eu, Deus, que te salvo, que é o teu Redentor, é o poderoso de Jacó. Né? Então aqui está falando para Jerusalém, né, que Jerusalém vai ser restaurada, né, ao ponto dela usufruir do melhor que há em qualquer outra cidade. Ela vai ser a privilegiada. Versículo 17. Em lugar de bronze trarei ouro, em lugar de ferro trarei prata, em lugar de madeira trarei bronze, em lugar de pedra trarei ferro. Aqui Deus está dizendo para ela: você vai ser melhor do que você era antes. Você vai ser exaltada. Onde antes havia bronze em você aqui em Jerusalém, agora vai ter ouro. Você vai ser melhor do que era antes. E eu vou fazer de você, Jerusalém, um lugar de paz. Nunca mais vai ter guerra em você. Você vai ser só um lugar de paz. Então isso não é para agora, né? É só para depois que Jesus vier e reinar sobre Jerusalém. Aí sim, Jerusalém vai ser um lugar de paz. Até então, não. A promessa de paz sobre Jerusalém é quando ele vier, quando ele voltar. Então diz: e dá justiça à tua autoridade suprema, e sobre Jerusalém reinará a justiça, né? Como? Com o reino de paz e de justiça de Jesus. Então essa promessa é para quando Jesus vier e sentar no trono de Davi. Versículo 18. Na tua terra não se tornará a falar em violência, nem em devastação, e nem em destruição das tuas fronteiras. Os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas se chamará de louvor. Nunca mais você vai ser destruída. Nunca mais você vai ser agredida do jeito que você foi. Nunca mais eu vou permitir que venham aqui e queimem você, Jerusalém. Nunca mais. Nunca mais eu deixarei que as suas muralhas cedam. Nunca mais eu deixarei ninguém mais destruir tuas muralhas. Nunca mais eu deixarei que alguém invada as tuas portas, quebre as tuas portas e te destrua. Nunca mais. Então no versículo 19 diz: não terás mais o sol como luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque Deus será a tua luz para sempre, e o teu Deus será o teu esplendor. O teu sol não voltará a pôr-se, e a tua lua não minguará, porque Deus te servirá de luz eterna, e os dias do teu luto acabarão. E no livro de Apocalipse fala isso. Lá no livro de Apocalipse fala, né, que a Nova Jerusalém, né, quando a gente for para a Nova Jerusalém, será assim realmente, né? Diz que serão ruas de ouro, a cidade vai ser erguida com pedras preciosas e não vai ter luz como a gente tem lâmpada aqui, né? E nem luz do sol e nem luz da lua. Não vai precisar mais nem de sol e nem de lua. É a luz do próprio Deus que vai iluminar a gente.
a gente vai ver tudo claramente com a luz da própria glória de Deus. Vai iluminar pra gente. E é isso que está falando aqui. A minha luz, porque Deus servirá de luz eterna. E os seus dias de luto não existirão mais. Versículo 21. O teu povo, todo ele, vai ser constituído de gente justa. Possuirá a terra para sempre, como um renovo da minha própria plantação, como obra das minhas mãos, para minha própria glória, diz Deus. Aqui ele está falando que esse povo vai habitar nessa terra para todo sempre. Não é a Jerusalém aqui desse mundo, tá? Porque o que a Bíblia diz, né? Lá no livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento. E também ali em Daniel, tudo, né? O que é dito, né? Que Jesus vai vir e então quando Jesus vier, vai ter a primeira ressurreição, né? Não é uma ressurreição já de todo mundo, abre o livro da vida e todo mundo é julgado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem duas ressurreições. A Bíblia diz que vai ter uma primeira ressurreição, Jesus vem, os ímpios que estiverem vivos quando Jesus vier vão ser mortos por Jesus, né? Com a boca de Jesus, Jesus já mata todos os ímpios. Eles vão cair tudo mortos aqui na terra. E então os corvos virão e comerão os corpos deles, não vão ser nem enterrados, não vai sobrar nada, eles vão acabar ali o corpo deles. E então Jesus vai ressuscitar a primeira leva. Tem uma primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, a Bíblia diz que felizes aqueles que ressuscitarem nessa primeira ressurreição, porque eles já estão salvos. Então, é a ressurreição dos salvos, essa primeira. Aí a Bíblia diz que esses primeiros que forem ressuscitados por Jesus, reinarão com Jesus nessa terra aqui que a gente vive. Aí a Bíblia diz que a gente vai reinar aqui com Jesus por 1000 anos. Então, Jesus vai reinar lá em Jerusalém, a gente já falou sobre isso, né? A nossa próxima vida não é um comunismo, né? Às vezes a gente fica achando que vai ser comunista, né? Todo mundo vai entrar igual. A paz, Jaciara, seja bem-vinda. Às vezes a gente fica, amém, amém. Às vezes a gente fica achando, né, que vai ser comunismo, né? Todo mundo igual. Eu vou chegar lá na eternidade no nível de Pedro, vou chegar na eternidade no nível de Moisés, vou chegar na eternidade ali no nível de Davi, no nível de Paulo. Não, a Bíblia diz que o céu não é um comunismo. A Bíblia diz que vai ter separação, tem hierarquia aí, né? Então, a Bíblia diz que a gente vai ter uma hierarquia, cada um vai receber um galardão conforme as suas obras, né? As nossas obras vão ser experimentadas no fogo, as que passarem pelo fogo e sobreviverem, nos será dado galardão. Por cada obra que passa pelo fogo e sobreviver, vai ser nos dado um galardão, né? Então, tem gente que vai chegar no céu com um monte de galardão, já aumentou na hierarquia. Tem gente que vai chegar no céu sem nenhum galardão. Chegou salva, mas sem nenhum galardão. Então, ela chega no céu, mas sem galardão, né? Então, vai ser assim, gente. Tem uma hierarquia, né? Então, a Bíblia diz que quando Jesus vier, Jesus voltar, os ímpios que estiverem vivos no dia morrerão, né? Pela boca deles já serão mortos. Os corvos virão, comerão os corpos deles. E então, né? Jesus ressuscitará a primeira leva. Como eu disse, são duas ressurreições. A primeira ressuscitação é a dos santos, a já dos salvos. Então diz que eles ressuscitarão. Então a própria Bíblia diz, felizes os que ressuscitarem nessa primeira leva, porque eles já estão salvos, já estão garantidos, né? Então eles vão ser ressuscitados e vão viver com Jesus nessa terra por 1000 anos. Então eles vão reinar aqui com Jesus 1000 anos. E por isso que eu falei da hierarquia que vai ter no reino de Jesus. A gente acha que o reino de Jesus é comunista. Não, vai ter uma hierarquia no reino de Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a impressão que a gente tem, né? Uma vez a gente até falou isso, né? Tem um aluno até que teve um bate-papo aqui comigo sobre isso, bem legal. E a gente vê que parece que vai ter uma hierarquia mesmo. Então Jesus vai reinar sentado lá no trono de Davi em Jerusalém, porque foi prometido para ele aquele trono. Então ele vai sentar lá no trono de Davi em Jerusalém e vai reinar. Só que ele vai ter governadores provavelmente nas províncias. Então vai ter governadores espalhados pelo mundo, né, que estão a serviço de Cristo. E ele vai ter pessoas no reino dele. Então há uma hierarquia,
né? Tem gente que vai ser só a plebe, né? Vai ser só ali o povo que é do reino. Mas tem outros não, que servirão a Jesus dentro do reino. E isso é a hierarquia, né? Então, que eu acredito que Paulo vai estar entre esses governadores de províncias, Pedro, né? Então é isso. E a Bíblia diz isso, né? Então, dentro desse contexto aí, né? Desses que. Deixa eu tentar lembrar, eu estava lendo aqui, né? Eu comecei a falar sobre isso, mas deixa eu continuar, vai, a questão de como que vai ser. Então, dentro desse contexto, né? A gente vai estar ali, né? No reino, os 1000 anos. Ah, lembrei agora. A gente vai estar ali nos 1000 anos, né? Com Cristo reinando nessa terra. Então, a Bíblia diz que quando Jesus vier, a besta e o falso profeta vão ser lançados lá no lago de fogo de enxofre, né? Então, na hora que Jesus vier, ele vai matar os ímpios que estiverem vivos aqui na terra, mas eles ainda não vão ser julgados, só vão ser mortos. Então, os ímpios que estiverem vivos aqui na terra vão ser mortos, o corvo vai vir comer o corpo deles, e então a Bíblia diz que Deus, Jesus, né, vai vencer a besta e o falso profeta e vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo de enxofre. E Satanás vai ser preso. Ele ainda não vai para o lago de fogo de enxofre. A Bíblia diz que neste momento Satanás vai ser preso, vai ser acorrentado e vai ficar por 1000 anos preso. Enquanto isso, a besta e o falso profeta estão lá no lago de fogo de enxofre, sofrendo dia e noite sem parar. E enquanto isso, Satanás está preso por 1000 anos ali acorrentado, diz lá o livro de Apocalipse. E Jesus está reinando 1000 anos em paz, paz e justiça. Lembra? Aqui na terra, com a gente, com os santos. Então, depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Diz a Bíblia, né? Que vai ter, né, mais uma guerra. Tem a primeira guerra, que é o Armagedon, que é quando Jesus volta. Depois a Bíblia diz que tem mais uma guerra, que é quando essa terra vai ser destruída, que é a guerra de Gog e Magog. Então, essa segunda guerra, Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos. A Bíblia diz que vai tirar as correntes, ele vai ser solto, para ele tentar enganar mais uma vez o mundo. Isso daí é meio difícil, não dá pra gente entender completamente, né? Fica meio obscuro. Porque ao mesmo tempo Jesus disse que a gente ressuscitaria, né, como os anjos, sem sexualidade, né? Então a gente não se daria em casamento, né? Então eu não sei como que funciona, né? Como que vai ser, né? Mas parece, não sei, que vai ter filhos, talvez tenha filhos, não sei, é a coisa da gente ficar cogitando aí depois e parar para falar sobre isso, né? Mas numa aula futura. Mas agora falando rapidinho aí que a gente tá vendo, né? Então vai ser solto Satanás e diz a Bíblia que ele vai sair tentando convencer de novo, né, o povo, só que a gente lembra que os salvos já estão salvos, os primeiros ressuscitados, mas ele vai tentar convencer alguém. A Bíblia diz isso, que ele sai tentando convencer alguém para armar o exército dele. Então ele arma o exército dele de novo e então entra em briga o exército de Satanás com o exército de Jesus, que são salvos. E então é a guerra de Gog e Magog. Aí nessa guerra, aí Satanás é jogado lá no lago de fogo de enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então, neste momento, Jesus ressuscita todo mundo, até os ímpios, aí tem a segunda ressurreição. Ele ressuscita todo mundo e então abre o livro da vida. Então ele começa a julgar todo mundo pelo livro da vida, tá? Aí então, nesse momento, a Bíblia diz, né, que Jesus pega a sua igreja e tira daqui. E ele vai levar a igreja dele para onde? Para Nova Jerusalém. Para esse lugar onde ele preparou, que a rua é de ouro, que a Jerusalém inteira vai ser construída com pedras preciosas, que a própria luz de Deus vai iluminar essa cidade. Aí ele vai levar a igreja dele, ele pega a igreja dele e leva para esse novo lugar. E quem vai ficar aqui na terra, né? Os ímpios. E então diz a Bíblia que essa terra vai se explodir, vai ser destruída, né? A Bíblia diz que essa terra vai ser destruída, né? Que há também, né, um julgamento sobre essa terra e ela é destruída, tá? Então é dentro desse contexto aí. Aí no versículo 21 diz assim: o teu povo, todo ele constituído de justos, possuirá a terra para sempre. Agora eu lembrei porque eu falei tudo isso. O teu povo, todo ele constituído de justos, possuirá a terra para sempre, como um renovo de minha própria plantação,
como obra das minhas mãos, para a minha própria glória. Então, quando Deus está falando aqui, ele não está falando sobre Jerusalém aqui. Porque ele está dizendo aqui que que Jerusalém agora vai ser composta só por justos. Todos os habitantes de Jerusalém vão ser todos justos, diz aqui. E eles vão morar para sempre nessa terra. Então não é essa aqui, porque a gente só vai viver 1000 anos aqui e depois a gente vai para outra. Então aqui está sendo falado sobre qual? Sobre a outra. Aqui a rua é de ouro, é sobre a outra Jerusalém. Então aqui diz que eles vão ficar lá como se fosse uma plantação de Deus. Sabe, aquela plantação que Deus vê crescendo ali bonita, vai ser como a plantação dele. Aí ele vai olhar assim como obras das minhas mãos, para minha própria glória. Vocês vão viver tudo lá. Então aqui no versículo 22, para finalizar a aula de hoje, amém, diz assim: o menor deles chegará a 1000, o mais fraco a uma nação poderosa. Eu, Deus, no tempo próprio, eu me apressarei para realizar essas coisas. Uau, que lindo! Então aqui Deus está falando no tempo próprio, no tempo oportuno. Eu vou me apressar para realizar isso, para Jesus voltar e realizar tudo isso aí e a gente ir lá para outra terra. Amém. Então diz que o menor deles, né, o menor desses povos que vai viver nessa Jerusalém é 1000. E o povo mais fraco se equivale a uma nação mais poderosa. Uau. Então o menor deles chegará a 1000, o mais fraco a uma nação poderosa. Então lá seremos assim, com a graça de Deus, amém, glória a Deus, amém. Gente, então amém. Amanhã a gente vai falar sobre Isaías 61, que é o capítulo que Jesus entra na sinagoga e fala, né? Amanhã o capítulo é bem legal. Capítulo 61, que é aquele que Jesus entra na sinagoga e lê, né? E fala, depois senta, né? Do nada ele vai ler, senta e fala, se cumpriu hoje o que está escrito aqui. O que Isaías está falando aqui se cumpriu hoje. Sou eu. E amém, amém. Vai ser bem legal a aula de amanhã. Glória a Deus. É muito lindo, né? Isaías 61. Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, tá? Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube. Deus abençoe, amém? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Jaciara, Veronise, Maria, Daniel. Veronise, espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Seja muito bem-vinda, tá? Eu te convido a voltar mais vezes. Amém. Oi, Jaciara, tudo bom? Cheguei na estante, aí já peguei um pedacinho só, aí não consegui conciliar muita coisa, fica para a próxima. Amém, amém. Daqui a pouquinho eu vou Aí eu vou botar no YouTube para poder eu ver o começo. É isso mesmo que eu ia falar, que daqui a pouquinho eu vou colocar lá no YouTube a aula completa. Amém. Aí fica melhor para mim. Eu vou dar porque eu quero me aprofundar naquelas aulas de Isaías do 40 até o 59. Eu tô passando e repassando. Amém, amém. Que bom. Glória a Deus, glória a Deus. Isso. Aí eu queria tirar uma dúvida em relação a esse grupo é adventista? Não, não é adventista. Você é adventista? Não, eu achei que era. Não, eu não sou adventista, não. Ah, tá. Mas são todos bem-vindos aqui, tá? No grupo tem pessoas que são católicas, tem até muçulmano que entrou no grupo, tudo, e eu recebo todo mundo bem, gente. Seja qual for a sua religião, todos são bem-vindos pra gente aprender juntos sobre a palavra da verdade, porque ela vai nos convencer da verdade, né? A gente não convence ninguém de nada, mas a palavra nos convence, né? Então, ela mesma... O importante é a palavra. É, isso mesmo. Ela vai nos mostrar a verdade. Glória a Deus, amém. Mas eu não sou adventista, não. Tá bom. Amém. Tá. Amém. E quando você for estudar os livros que a gente já passou, se você tiver alguma dúvida, é só você me perguntar, eu vou te ajudando, tá bom? Pronto, ótimo. Amém. Tá bom. Amém. Amei aquela explicação que você deu ali naqueles últimos de Isaías. Gostei daqueles respaldos. Assim, bem assim, aprofundado, bem claro, bem simples, com uma interpretação bem facilitada. Gostei bem. Amém, que bom. Porque aquele é meio complexo para assim, interpretar, entendeu?
É E da verdade. maneira que você trouxe, ficou assim, bem fácil de entender. Amém, amém. Que bom que você gostou, que você tá gostando, viu? Glória a Deus, que bom. E qualquer dúvida que você tenha, pode me perguntar. Às vezes os alunos me mandam mensagem me perguntando, tem alguma dúvida, né? Eles estão assistindo a aula de novo, não entenderam, me mandam dúvida e é um maior prazer ajudar, tá? Então, se tiver alguma dúvida, você me manda e amém. A gente tá aí pra gente aprender mesmo juntas aí. Amém. Aí, como eu tenho mais facilidade de gravar na escrita, aí eu fiz isso. Aquelas partes de Isaías 56, 57, 58, 59, eu mandei a caneta para dentro, para Sim, poder eu memorizar. sim. Aí eu Amém. amei mesmo, assim. Aí eu comecei a escrever assim, né, assim nos seus respaldos, para poder ter assim, aquele entendimento mais aberto, né? Entendi. Aí eu Amém. gostei mesmo, porque é difícil a gente ter assim, porque o livro de Isaías ele é muito complexo, se não tiver assim uma explicação bem facilitada, fica difícil de entender, compreender. É verdade. É verdade. Amém. Você vai gostar, porque assim, no capítulo 56 já começa outra fase, né? No capítulo 56 já é pro povo que voltou para Jerusalém do cativeiro. Esse mesmo aí eu tô aí, nesse. É, Não saí mais ainda. Eu volto, eu saio, volto de novo pra lá, eu saio, volto de novo. amém, amém. Mas do capítulo Vou pro 40, 59, aí volto pro 56, saio do 56, aí vou pro 58, daqui a pouco vou pro 56, volto pro 59. amém, amém. Porque assim, quando você voltar um pouquinho, quando você voltar pro capítulo 40, você vai ver que na verdade é antes da saída de Jerusalém. O capítulo 40 até o capítulo 55 é enquanto eles ainda estão em Jerusalém, enquanto eles ainda estão na Babilônia, eles ainda estão no cativeiro. Do capítulo 40 até o 55 eles ainda estão no cativeiro na Babilônia e do 56 em diante eles já voltaram. Já voltaram, Isso, no isso. 56 No eles 40 voltaram. eles estão lá, eles estão clamando no Isso 40. mesmo, do Porque 40. com 56 eles já estão em Jerusalém. Isso mesmo. É meio complexo para a gente entender. Por isso que eu falei na última aula que a gente tem que fazer um esforço, porque Isaías está falando com o povo de 170 e poucos anos depois, né? Mas realmente é esse o intuito do livro, de Isaías provar que Deus é Deus falando sobre coisas futuras, né? Então, a maior prova de que Deus é ele falar sobre algo que parecia impossível acontecer, mas que vai acontecer 180 anos depois, né? E isso é a prova de que Deus é Deus, porque Deus está falando sobre coisas futuras. E amém, amém. É meio complexo mesmo para entender, tem que Eu ter. já até usei essas palavras aí de 170 anos, Deus que falou para um povo de 170 anos lá na frente, já usei essas palavras para minha oração hoje, viu? Esse Amém, Deus que falou para um povo que vem lá na frente, eu já usei essa palavra para minha oração hoje. amém, Eu amém, creio nesse Deus que amém, fala e cumpre. amém. Glória a Deus, amém, 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 minha irmã. Que bom que você tá gostando, eu fico feliz que você tá gostando, viu? É pena que nem sempre eu vou poder participar por causa da faculdade, né? Mas assim, eu acompanho depois. Amém, amém. Graças a Deus tem tudo gravado, né? E dá pra ir assistindo. Isso, Amém, amém. Esses dias eu não pude estudar, eu não pude abrir porque eu estava estudando, porque eu tive uma prova hoje, aí eu peguei esses dias tudo para estudar. Aí teve um horáriozinho que eu ainda dei uma pegadinha assim rapidinho, mas a gente concentrado em outra coisa não dá para assimilar direito. É Mas verdade. agora esses dias, a minha prova já acabou, esses dias agora eu vou me concentrar aí. Amém. Daqui a pouquinho, entre as férias escolares, dá pra você fazer uma maratona aí. Isso, essa Amém. semana não tem aula, porque é semana acadêmica, mas eu gosto da semana acadêmica porque tem assim conhecimentos, aí eu vou para poder Ah, aprender sim. alguma coisa assim, né? Sim, verdade.
É bom, amém, amém. Mas aí você vai indo com calma, você não tem tanta pressa. Você vê, a gente tem esse projeto desde 2021, né? 22, 23, 24, 25. A gente tá indo para 4 anos de estudo da palavra, né? Não tem muita pressa, né? O importante é a gente entender, a gente aprender, né? Às vezes a gente quer correr e a gente não entende nada, né? Mas o importante é entender, né? A palavra morar no nosso coração e a gente gravar ela dentro de nós ao ponto da gente depois conseguir explicar para outra pessoa, né? Ensinar a outra pessoa. Eu estava fazendo um curso pelo Cruzeiro do Sul de teologia, mas assim, EAD, a gente assim, não é a mesma coisa, porque não tem aula assim como a gente, como eu tô aprendendo aqui, assim, entendeu? Sim. Uma explicação mais ampla, mais clara, ao vivo, uma coisa assim mais gravada, uma coisa mais superficial. E aí você acaba não aprendendo, eu acabei desistindo. Mas é verdade. Mas é difícil você ver alguém assim, né, ensinando capítulo por capítulo. Eu não vejo alguém que faça como eu faço, ensinar versículo por versículo. Eu não conheço ninguém que faz isso. Mas é que Deus realmente me chamou, me deu esse dom e me chamou. É algo muito, muito diferente, particular, né? É difícil. Eu não conheço ninguém que faça um trabalho assim. Ninguém. Sério, assim, eu não sei, eu pelo menos nunca passei por nenhuma escola, nenhum vídeo que ensine assim, sabe? Versículo por versículo, vai explicando versículo por versículo. Eu não conheço ninguém. É que Deus realmente me deu esse dom, me chamou para esse propósito, né? Mas é difícil encontrar esse tipo de trabalho, assim, né? De ficar falando versículo por versículo. E piorou ainda na ordem histórica, como a gente faz. Oi? Eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus, porque Deus lhe chamou nesse dom, né? Amém. Que a gente, quantas pessoas estão sendo edificadas através da sua vida, né? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Porque tem pessoas que têm facilidade de pegar, têm facilidade de aprender, de entender, de compreender. Já tem outras pessoas que não. Precisa de ter alguém que ensine, que explique assim. Sim, e é legítimo, é certo, tá tranquilo, porque você vê que é um dos ministérios que é levantado dentro da igreja, é o ministério de mestre, já é levantado realmente com esse propósito, né? Então, o próprio Senhor Jesus já levanta pessoas com o dom de mestre para que a igreja dele seja unânime em pensamento, porque senão cada um começa a criar uma doutrina diferente, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, a verdade é relativa, depende do ponto de vista de quem fala. Não, a verdade é uma só, não é relativa. Se eu estou com uma caneta azul e eu peguei a sua caneta, a verdade é só uma. Eu tô com a caneta azul que é sua. Não existe outra verdade, né? Não existe outra verdade que, eu acho que você me deu. Não, a verdade é uma e acabou. Não existe várias verdades, né? E é isso, né? Quando a pessoa não entende direito, né? Não tem certa facilidade e tal, às vezes ela pode criar heresias, né? E assim, a maior parte, todas as heresias criadas são baseadas em versículos bíblicos tirados do contexto, né? Você tira o texto do contexto, virou uma heresia ali, né? Então é muito importante. E realmente o próprio Senhor Jesus, né, diz, né, a Bíblia, que levanta ministérios para isso, para que a sua igreja ande em acordo, né? É como um corpo, né? Imagina, eu tô andando, querendo ir para frente, minhas pernas estão me levando para trás, né? Então é nesse sentido, o Senhor Jesus, porque a igreja é um corpo só. Então o meu corpo inteiro tem que andar no mesmo rumo. Agora imagina, eu tô andando assim, meu braço tá me levando pro lado, né? Então não, é por isso que Jesus levanta realmente pessoas com dom de mestre para que a igreja tenha um entendimento só por meio da verdade que é única, não existe duas verdades, né? Mas por meio da verdade que é única, mas a pessoa começa a apresentar a Bíblia e faça você refletir sobre ela, né? Para você chegar, né, à verdade que é uma só, mas aí a igreja inteira começa a entender de uma forma só, pensar de uma forma só, por meio do ensinamento correto da palavra, né?
E é muito importante mesmo, né? E Deus vai fazendo isso, vai levantando, e é importante. Realmente, é como o eunuco disse, né, para Filipe. Filipe, quando encontrou o eunuco, o Filipe fala: Você tá entendendo o que você tá lendo? E o eunuco fala: Como eu vou entender se não houver quem me explique, né? Então, não tem problema. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz também que o Espírito Santo nos dá o entendimento da palavra. Sim, mas também é legítimo, Deus levanta, Jesus levanta dentro da sua igreja ministérios para ajudar o seu corpo a andar em consonância, né? Andar em sentido correto, porque senão imagina, né? Cada um anda para um lado, que corpo é esse, né? Que parece um corpo doido, né? Não, tem que andar corretamente, o braço andar junto com o sentido que o meu corpo está indo, né? Então é nesse sentido mesmo. Mas realmente, essa pessoa que é levantada com o dom de mestre, ela revela a palavra e o próprio Espírito Santo começa a trabalhar naquele que a ouve. Então a pessoa começa a falar: Nossa, é verdade, tem lógica o que ela está falando. Ó, realmente, ó. E é isso que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revela pra gente a palavra. Não é que eu vou ler e eu vou entender a palavra, porque muita gente não entende, né? Muita gente fala: eu não preciso de ninguém me ensinando, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo me revela, né? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz... a palavra de Deus diz que pessoas são levantadas por Deus para ensinarem a palavra de uma forma que o Espírito Santo vai falar com você. Então não sou eu que estou te convencendo, mas quando você ouve a pregação por uma pessoa que realmente Deus levanta com o dom, você vai falar: caramba, é verdade, olha, eu não tinha pensado isso, não é verdade, olha, agora tá batendo, olha, tem lógica agora, olha, tem sentido, agora eu entendi por que tal coisa acontece, né? Então você começa a ligar os pontos, parece que a coisa vai ligando, né? Vai conectando, assim, você começa a falar: caramba. Isso é. Amém, glória a Deus. E isso é um dom de Deus, né? Porque eu não tenho sabedoria nenhuma em mim, não tenho conhecimento nenhum em mim. Então eu deixo muito claro que é um dom de Deus, né? E que, amém, que Deus, pela misericórdia dele, graça dele, ele continue me usando, né? E me ensinando, porque à medida que eu ensino a vocês, eu também sou ensinada, né? Então, amém. Isso, é verdade. Amém. Amém. Falei muita coisa, né? Amém. Amém. Amém, minha irmã. Mas que bom que você conseguiu entrar, viu? Deus te abençoe. Eu sei que é corrido, né? Tem passinho de prova, é corrido, tudo. Mas aí, com a graça de Deus, aí dezembro tem as férias, né? Aí você consegue com mais calma ir recuperando. Depois só volta em fevereiro, né? Para em dezembro e volta só em fevereiro. Aí tem um tempinho aí. Graças a Deus, aí dá pra você ir. Amém. Fevereiro, março, abril, ainda é tranquilo. Amém. E aí, mas quando chega junho em diante, já começa a apertar. Já chega final de semestre, já tem que fechar a nota, né? Sim. Aí começa a apertar. Mas tudo dá certo, né? Amém. Tudo dá certo. Amém. Amém. Tudo dá certo. A gente chega lá. Amém. Aprende um pouco aqui, um pouco ali, e Deus vai operando. Amém, verdade. Glória a Deus. Amém. Não pode se acomodar, né? Sim, verdade. Não pode isso. E ficar longe da palavra, né? Sim, sim. Porque a sabedoria... os interesses... A gente buscar só os nossos interesses e esquecer a palavra de Deus. Não pode. É verdade. E até porque a palavra também nos traz sabedoria, né? Às vezes eu faço coisas... Eu vejo isso na minha vida. Eu faço coisas fora aqui da religião, fora desse trabalho. E eu sou direcionada por uma sabedoria que eu sei que veio da palavra. E às vezes a pessoa fala: nossa, mas caramba, olha a solução que você deu. E não tem a ver com a Bíblia especificamente, não é uma solução de algo bíblico, nada. Mas você vê que a Bíblia começa a te dar uma sabedoria até em outras coisas, em outros ramos, né? Sabedoria para você abrir um negócio, sabedoria em outras coisas, sabedoria até na área de medicina, em qualquer coisa, sei lá. Começa a dar uma sabedoria para você, né? Com certeza. Amém. É assim mesmo. Amém. O próprio Deus, ele vai nos orientando, né? Verdade.
O Espírito Santo ele vai nos orientando, nos guiando, nos preparando, porque só ele sabe o a cada dia, né? Verdade. E ele vai nos preparando para cada manhã, cada amanhecer. É verdade. Glória a Deus. Porque a gente nunca sabe que nos espera a cada amanhecer, né? E ele já vai nos preparando, nos moldando para o dia de amanhã. É verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí eu aproveito os intervalozinhos, porque eu estou estudando, mas eu não sei o que me espera amanhã. Eu posso seguir a profissão que eu estou estudando, mas eu também posso seguir outra. Sim. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Então, o tempo